existem 7 véus que bloqueiam a potencialidade feminina de vocês. Quais são esses véus? Rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça, vergonha e culpa. E aí, no assunto que rolou lá no grupo na semana passada, eu pedi para que vocês escolhessem um desses véus para que a gente trabalhasse hoje, e foi escolhido injustiça. E aí, todas nós, né? Todo mundo vive alguma situação de injustiça, principalmente nós mulheres, nós vivemos a injustiça. Eu costumo falar que é muito difícil ser mulher nesse mundo de muito machismo, nesse mundo patriarcal, né? É tão difícil ser mulher que muitas mulheres preferiam ter nascido homens. Olha que triste isso. A gente vem com uma força, a gente desconhece a nossa força, você desconhece o seu poder do feminino. Você desconhece todo o poder que o teu útero tem para você. E aí você vive tanta crueldade, tanto ferimento, que você preferia ter nascido homem. Mulheres são injustiçadas o tempo todo, né? São injustiçadas ao ganhar menos no trabalho, são injustiçadas pelos seus companheiros, pelos seus familiares, quando exigem que algo não está limpo, que algo não está correto, que algo não está perfeito. Por quê? Porque exigem da gente uma perfeição extrema. Quem nunca viveu isso? É cruel a vida de uma mulher. Nós carregamos essa ferida. E sem que a gente possa perceber, a gente se conecta com os nossos comportamentos, porque a gente tem essa ferida, ó, aqui, ó, dentro da gente, por anos, por séculos, por ancestralidades que a gente vive, a gente tem essa ferida e a gente reproduz comportamentos que a gente atrai ainda mais essa ferida para a nossa vida. E aí, hoje, esse vai ser o tema. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender quais são os seus comportamentos que te vinculam a situações de injustiça. Lembra aquela frasezinha que eu sempre falo? A gente se relaciona com a pessoa que vai alimentar a nossa neurose. De alguma certa forma, a gente se atrai por uma pessoa o quê? Que vai machucar a gente. Não é isso que eu sempre falo? Na injustiça é a mesma coisa. Você tem comportamentos que vai o quê? Vai atrair ainda mais situações de injustiça para sua vida. Situações onde você vai se sentir ainda mais injustiçado. E hoje a gente vai identificar esses comportamentos. Por que isso é importante? Porque isso é autoconhecimento. Quando você começa a observar o seu comportamento e mudar esse comportamento, é como se você começasse a repelir. Aquilo não vai mais aparecer na sua vida. Ou se aparecer, você vai ficar antenada, você não vai mais se conectar. Como que você vai se sentir hoje? Você vai se sentir mais leve e você vai se sentir mais segura para a tomada de decisão. Para tomar decisões não ficar mais numa situação de injustiça. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Luciene Martins. Quem não me segue lá no meu Instagram é @LucianeMartins_terapias. O meu canal no YouTube é Luciene Martins Terapias. Então, vai lá que vocês vão encontrar bastante conteúdo. Eu sou psicóloga, eu sou especialista em relacionamentos e empoderamento feminino e idealizadora da Escola de Mulheres Donas de Si. Essas 20 aulas gratuitas que eu estou fazendo para vocês é um projeto dessa escola, tá? A escola onde eu tenho como objetivo trabalhar a autoestima da mulher e ajudar a mulher a viver relacionamentos mais saudáveis e construir o futuro que ela merece, conquistar a vida dos sonhos dela, tá? Então, mulheres, como que a gente vai combinar aqui? Né? Quem tá aqui outras vezes sabe, né, que todo mundo aqui pode falar, né? Vocês podem trazer situações aqui, quem sentir no coração e quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu só vou pedir o seguinte: levanta a mãozinha, que quando eu terminar aquele raciocínio, eu chamo vocês e vocês abrem o microfone e vocês vão trazer as dúvidas de vocês, tá? O que é injustiça? Escreve aqui para mim. O que é injustiça para você? O que você, mulher, né? Como que você se sente, mulher, você se sentindo injustiçada?
A mulher que vive essa ferida da injustiça, ela não se sente apreciada no seu valor. Ela não se sente respeitada. Ela não acredita no merecimento. Ela tem crença de desmerecimento. Mais gente aqui entrando. Tá, a injustiça para mim é algo que não merecia passar. Ninguém merecia passar por situação de injustiça, né, gente? Ninguém deveria passar por situação de injustiça. Mas vamos lá, né? A injustiça é uma ferida emocional que todo mundo tem. Todas as feridas emocionais, todo mundo tem. Mas as pessoas têm essas feridas emocionais em graus diferentes, tá? Isso é o que faz uma pessoa ser muito injustiçada e uma outra pessoa quase não ser injustiçada, porque vai depender do seu grau dessa ferida emocional. E aí, esse grau, ele diz respeito ao seguinte: ele tem a ver com os seus traumas dos seus outros relacionamentos, ele tem a ver com a sua história de infância, toda a sua história construída ao longo da sua vida, também tem a ver com a sua vida intrauterina e também tem a ver com a sua ancestralidade. A gente carrega isso daí tudo na gente. Percebe que ferida emocional é uma coisa, há um buraco muito mais embaixo do que a gente pensa. Porque a gente pensa assim, eu tenho 40 anos, então são feridas emocionais construídas ao longo de 40 anos. Não, é muito mais que isso. É somado à minha vida, a minha vida intrauterina e a minha ancestralidade também. Às vezes a gente carrega uma ferida emocional que não é nossa, é dos nossos antepassados, dos nossos pais e que foram passados para a gente. Olha que complicado, olha que complexo, né? E aí, né, a gente precisa falar, sempre quando a gente fala sobre feridas emocionais, a gente precisa falar também dos nossos pais, da nossa família, tá? Ou os nossos pais genéticos, né? Ou aquelas pessoas que representaram os nossos pais, que fizeram esse papel dos nossos pais na nossa vida. Como que são, como que é a família da mulher que tem essa ferida da injustiça muito grande? Esses pais, eles são frios. Então, muitas vezes, às vezes o pai, assim, até deu tudo para a criança, com relação a condições financeiras, às melhores escolas, aos melhores presentes, à melhor formação, mas eram pais frios, que não davam afeto, tá? E assim, entre bens materiais e afeto, o afeto ele vale muito mais do que todos os bens materiais, né? Mas nós somos filhos o quê? Nós somos filhos de pais que também têm as feridas emocionais deles, tá? Então, os pais, eles também, eles só dão o que eles tiveram. Se eles não tiveram afeto, eles não vão dar afeto. Eles vão ser frios também, eles vão reproduzir isso. Se eles não buscarem autoconhecimento, tá, gente? Tá? Se eu não tive isso da minha família, eu vou reproduzir isso com os meus filhos. Mas nós, todas nós que estamos aqui, a gente está aqui para quê? A gente está aqui para a gente não continuar reproduzindo isso, para isso parar com a gente, né? Então, a mulher injustiçada, ela teve pais frios, ela teve pais autoritários, tá? Aqueles pais super exigentes, super críticos. Sabe, aqueles pais assim, extremamente autoritários, rígidos, que você não podia pisar um pouquinho fora da corda, um pouquinho só, que eles já eram extremamente autoritários, né? É essa mulher que tem a ferida da injustiça. São pais críticos, são pais intolerantes. Aqueles pais que fala para a criança que tá feia, que tá gorda, que ninguém vai gostar dela. Aqueles pais que, se você chega com uma nota 9,
e você mostra para os seus pais falam assim para você: "A sua obrigação é tirar 10, não 9". Então, esse é o perfil dos pais da mulher injustiçada. Alguém teve pais assim, com alguma dessas características? E aí o que que acontece, né? Isso tudo faz com que a criança comece a abrir mão da sua própria individualidade. Para quê? Para ela começar a agradar aos pais. Então a criança, né, quando ela recebe uma crítica, uma intolerância dos pais, do pai ou da mãe, ela começa a olhar para ela e falar assim, né? O meu pai e minha mãe, eles são meus ídolos. Eles me cuidam, eles me protegem, eles me amam, eles me ensinam tudo. Se eles estão falando isso de mim, é porque realmente ser assim não é bom. Então eu tenho que começar a ser de outra forma, porque eu sendo de outra forma, eles vão gostar de mim. E aí, assim, a criança vai começando a viver, a perder a sua identidade, a perder a sua individualidade. E começa a buscar uma identidade que não é dela. Percebe que, de uma forma sutil, essa criança ela já começa a viver situação de injustiça, lá desde pequenininha? Aí, isso vai criando essas feridas emocionais lá dentro, fica lá dentro, no inconsciente da pessoa, lá dentro. Lembra da cebola? Lembra do que eu falo para vocês que o inconsciente ela é uma cebola com várias camadas? Quando está pequenininho, começa a criar essa primeira camada. Daqui a pouco vem outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. E essa ferida, ela vai cada vez mais aumentando. Então, com coisas sutis, coisas que a gente nem malda, tá, gente? Coisa que a gente nem percebe, mas de forma inconsciente já vai fazendo com que a nossa criança se sinta injustiçada. Então, uma mulher injustiçada diz muito, né, de uma criança ferida, tá? Eu não estou chamando ninguém aqui de criança, não estou chamando ninguém aqui de infantil, né? Todas nós temos a nossa parte criança. Então, diz da nossa criança ferida. Então, a mulher que vive muito a injustiça, ela tá com a criança ferida dela. E aí, você que está aqui, né, que se sente injustiçada, que eu expliquei isso daí tudo, né, como que é o perfil do seu pai e da sua mãe. Quem era o seu genitor que te injustiçava, né? Seu pai, sua mãe, quem era esse genitor? O que que acontece também? Quando a injustiça ela é vivida pelo genitor do mesmo sexo, ou seja, para nós mulheres, quando a gente vive a injustiça pela nossa mãe, a nossa ferida se torna cada vez mais grave. A nossa ferida ela é maior. Por que isso, gente? Vamos parar para pensar o seguinte. A nossa mãe, ela é o primeiro amor da nossa vida. A gente nasce da nossa mãe, né? A primeira pessoa que pega a gente no colo é a nossa mãe. Na hora do parto que a gente está chorando, o médico vai e coloca no colo da mãe, e no colo da mãe a criancinha se acalma, né? A gente é amamentado pela mãe. Ali começa uma relação de afeto. A gente chora, a mãe tá lá. A mãe dá banho, a mãe troca roupinha. E aí, à medida que a gente vai crescendo, tudo que acontece, a gente corre para a mãe, para a mamãe. Então, a mãe é o primeiro amor da nossa vida. E aí, nós mulheres, nós temos uma conexão muito profunda com a nossa mãe. Por quê? Quando a gente é menininha, criancinha, a gente olha para a mamãe e a gente acha a mamãe linda. A gente quer ser que nem a mamãe. A gente brinca de usar a roupa da mamãe, de usar o batom da mamãe, o cabelo, o sapato, a bolsa, tudo da mamãe. Porque a gente quer ser ela, a gente admira ela. Não é isso? E aí, o que que acontece? Por isso que é muito mais grave quando a gente vive injustiça da nossa mãe.
E aí, quando a gente é, né, criança, adolescente, isso começa a acontecer mais na adolescência. Quando a gente entra na adolescência, né, dependendo de como que são as feridas emocionais da nossa mãe, a nossa mãe, ela começa a ter muitos julgamentos pra gente. Tipo assim: "Ah, você tá ficando gorda. Ah, mas você tá ficando feia. Ah, mas não senta assim, que menina relaxada, não faz isso". É uma exigência. Se você for assim, ninguém vai gostar de você. Isso tudo é situação de justiça. E aí, por isso que se torna ainda mais grave, tá? Se torna ainda mais grave porque a minha mãe é a pessoa que eu mais amo no mundo. E aí, quando eu olho para ela, né, e ela fala isso sobre mim, olha que difícil é. É muito mais profundo, porque eu olho para ela, eu admiro ela, e ela fala coisas para mim muito ruins de mim. Então, essa ferida se torna muito mais profunda. Faz sentido, gente? Como que é o comportamento da mulher injustiçada? Lembra que eu falo para vocês que tudo é comportamento? Que a gente atrai coisas para nossa vida dependendo do nosso comportamento? Porque a gente pode se conectar ou não, né? Então, como que é o comportamento dessa mulher injustiçada? A mulher injustiçada, como isso vem lá da infância, ela nega os seus sentimentos, tá? Então, assim, não quero sentir, porque se eu sentir, eu vou sofrer, eu vou me sentir injustiçada. Então, é como se essa mulher se congelasse para os sentimentos. Congela. Congela para não sentir. E aí, essa mulher também, ela entra numa positividade tóxica. Como ela não sente, o que que ela faz? Os problemas estão acontecendo na vida dela, né? E ela tenta lidar com os problemas como se nada tivesse acontecendo, entrando numa positividade tóxica, tá? Uma coisa é ser positivo, tá, gente? É ter uma visão positiva da vida. Outra coisa é ter a positividade de não conseguir enxergar a realidade como ela é, tá? A positividade tóxica é tá ali, o problema tá ali acontecendo, mas não, tá tudo bem. É aquele sorriso falso que muitas pessoas têm, né? Tem pessoas que você vê que a pessoa não tá bem e a pessoa fala: "Não, eu tô bem, nada está acontecendo, eu tô bem". Transparece no semblante da pessoa que tem alguma coisa, porque aí tem uma rigidez, a pessoa já acostumou, né: "Bom dia". Eu conheço pessoas assim, ó, que sorri assim: "Bom dia". Tá? Então essa mulher, ela tende a entrar numa positividade tóxica. Isso tudo para quê? Para evitar o contato com a injustiça. Essa mulher, ela é perfeccionista. Por que o perfeccionismo? Porque assim, quanto mais perfeita eu for, menor vai ser a possibilidade de eu ser injustiçada. Então, no trabalho, eu vou fazer tudo com perfeição para evitar essa situação de injustiça. É, mas aí o que que acontece? Acontece uma coisa muito, muito grave aí, né? Quando eu sou perfeita, né? Vai acontecer de eu nunca me sentir preparada, de eu atrasar tudo na minha vida. E também quando eu sou muito perfeita, o que que acontece? Vai acontecer um ciclo. Eu sou extremamente perfeita, eu vou fazer tudo com perfeição, a minha casa vai estar sempre extremamente limpa, os meus trabalhos serão sempre maravilhosos. E aí, o que que acontece? O mundo começa a exigir esse padrão cada vez mais seu. E aí, como você é extremamente exigente com você, você é rígida, né? A pessoa injustiçada, ela tem um padrão comportamental da rigidez. Como você é rígida, você vai cada vez mais se exigir a perfeição. E isso vai virar um ciclo que nunca vai parar. E aí o que que vai acontecer?
Você quer a perfeição, você vai fazer de uma forma perfeita, a pessoa vai te exigir ainda mais a perfeição. E aí você vai se sentir injustiçada, porque: "Nossa, tá cobrando muito de mim, para que tanta cobrança? Nossa, eu tô me dando demais no meu trabalho para ganhar só isso. Eu dou muito mais no meu trabalho, eu faço muito mais no meu trabalho do que os outros funcionários, e o meu chefe, ele só pede a mim, ele só cobra a mim. Tem um monte de gente para ele pedir certas coisas, mas ele só pede a mim. Óbvio, você é perfeita, você é super eficiente, e aí você se sente injustiçada. Não estou falando para ninguém ser não estou falando para vocês serem ineficientes no trabalho não, tá gente? Mas é só para vocês olharem num sentido seguinte, esse padrão de super exigência e de perfeccionismo que vocês têm. Vai estar atrapalhando vocês, porque o mundo vai exigir mais isso de vocês. Inclusive os companheiros. Se eu sou extremamente rígida, se eu sou, por exemplo, a mulher que tem, um excesso de preocupação com o corpo, ela vai se conectar com o homem que exige muito isso dela. Aí, daqui a pouco, ela vai começar a se sentir cobrada, porque esse homem fica olhando ou reclamando se ela pedir uma sobremesa, um pudim. Ele vai olhar e ele vai reclamar o dia que ela não está maquiada, o dia que ela não passou batom, um dia que ela não fez a unha, isso vai se tornar um crime. Aí ela vai se sentir injustiçada, porque ela vai sentir assim: "Poxa, eu estou sempre linda, bonita, maravilhosa. Agora hoje, só porque eu não fiz a minha unha, ele está reclamando como se isso fosse um pecado mortal". Isso acontece, tá? E aí, né, essa mulher injustiçada, eu costumo falar, eu não sei se vocês já escutaram eu falar, eu falo muito isso nas minhas aulas e no meu perfil, lá no Instagram. Essa mulher injustiçada, ela é a Mulher Maravilha cansada. Quem é a Mulher Maravilha? Quem é a Mulher Maravilha? É aquela mulher que briga pela justiça, né, gente? A Mulher Maravilha, ela tá brigando pela justiça, né? Mas aí eu uso o termo cansada, porque ela tá cansada de brigar pela justiça. E ela tá cansada, de se sentir injustiçada. Então essa mulher que vive a injustiça, ela tem o excesso de yang dela, né, nas energias yin e yang, feminino e masculino, ela circula muito mais nesse yang dela. O que é o yang? É o fazer, é o ação, é o salvar todo mundo, é o resgatar todo mundo, é fazer tudo para todo mundo e nada para si, né? É a Mulher Maravilha que está lá, ó, cruzando o mundo para salvar todo mundo ao mesmo tempo. Essa mulher, ela tem um perfil de não ter tempo, né? Porque eu vou fazer tudo para todo mundo, para as pessoas gostarem de mim. E assim eu não vou me sentir injustiçada. Mas aí eu começo a me sentir injustiçada pelas pessoas começarem a exigir cada vez mais de mim. A mulher injustiçada, ela tem um comportamento que tende a sentir inveja das pessoas. Por quê? Né? Porque ela sempre vai se comparar com alguém que está além dela. E aí como ela está com essa ferida, né, essa comparação é algo que acaba sendo ruim, né, porque ela se compara com alguém que está além dela, e ao invés de ela colocar isso no sentido assim: "Poxa, aquela mulher conquistou um trabalho legal, ela está num casamento feliz", ela se compara ela se ao invés dela se comparar dessa forma e ela pensar assim: "Poxa, se ela conseguiu, eu também consigo", que afinal somos todas mulheres, temos as mesmas capacidades, ninguém é diferente de ninguém, eh, ela se compara como se ela fosse injustiçada, como se aquela pessoa não tem merecimento, eu deveria ter o merecimento e eu não tenho, eu faço de tudo e eu não tenho. Eu faço de tudo pela minha família, eu faço de tudo pelo meu marido, eu faço tudo pelo meu namorado e ele não me reconhece.
ele não me valoriza. E mesmo assim ele me trai. E aí ela entra num padrão de vítima. A injustiçada, ela tá no padrão de vítima. E aí, se você fica no padrão de vítima, no comportamento de vítima, o que que acontece, gente? A vítima, ela não faz nada por si, né? A vítima, ela fica ali sentada, esperando que alguém salve ela. Mas ninguém vai salvar ela. Ninguém vai vir te salvar. Mas a vítima fica. E aí ela se alimenta desse comportamento. Percebe como que funciona a injustiça? Essa Mulher Maravilha cansada, ela tende a ficar anos num relacionamento infeliz, com medo de ser injusta. Injusta como, gente? Injusta com o parceiro, injusta dela terminar e ele sofrer, e ela se culpar por esse sofrimento dela. E ela também, ela fica anos nesse relacionamento para ela não se sentir injustiçada pelo que irão falar dela se ela se separar. Olha como que acontece a injustiça, como nós sentimos a injustiça. A mulher injustiçada, ela também tem muita dificuldade de aceitar que um relacionamento acabou. Ela fica tentando, ela fica tentando, ela fica 20, 30, 40 até a morte tentando fazer esse relacionamento dar certo. Por quê? Porque ela tem um padrão rígido, né? Ela tem aquele padrão de perfeccionismo, né? De mulher perfeita, né? De uma família margarina perfeita. Então, terminar um relacionamento é como se fosse um crime, algo muito grave, que não pode acontecer jamais com ela, que não pode jamais acontecer na família dela. E aí, por conta disso também, muitas vezes essa mulher, ela vai aceitar, desrespeitos, ela vai aceitar brigas, ela vai aceitar traições, né. Eh, e aí, né, ela é tão exigente com ela mesma, é o que eu falei, né, ela é tão exigente com ela mesma, que diante dessa exigência, o mundo começa a perceber que ela dá conta, que ela faz, e o mundo começa a exigir cada vez mais dela. E aí ela se sente injustiçada. É aquele negócio, né, eu sou perfeccionista com a minha casa está sempre extremamente limpa. Aí um dia que uma visita chega aqui em casa e tem uma louça na pia, a visita vai virar e vai falar assim: "Louça na sua pia? Mas o que está acontecendo com você? Você está doente?" E aí você vai se sentir injustiçada, porque afinal, nossa, nunca acontece isso, só porque aconteceu isso uma vez, eu recebo um comentário desse e eu não sou elogiada. Como que vocês acham que faz para superar essa injustiça? Alguém tem alguma ideia? Comentem aqui para mim, por favor. Como que faz para superar a injustiça? Ninguém tem ideia? Mesmo depois de eu ter falado tanta coisa? Hoje vocês estão caladinhas, hein, gente? Na semana passada vocês estavam falando pra caramba. Eu quero vocês mais ativas aqui também. Vocês perceberam, né, que eu expliquei, né, eu gosto de trazer essas questões da infância, de lá de trás, para a gente entender como que isso vem da gente desde muito tempo, tá? A justiça ela não é instalada em você quando quando o seu trabalho faz muito menos que você, é promovido e você não. Não é instalado em você nesse momento. A injustiça não é instalada em você quando seu marido fala algo de você que não é real, né. A injustiça ela já está em você desde muito tempo, né. Já está em você desde a infância. Como que faz para superar? Primeiro ponto, aprender a perdoar, tá. E gente, aprender a perdoar não tem nada a ver com conviver. Aprender a perdoar não tem nada a ver
com aceitar, né, e se submeter ao que o outro faz comigo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Porque tem muita confusão aí, principalmente, nessa sociedade machista e patriarcal que a gente tem, que falam para a mulher o tempo todo que ela tem que perdoar, né? Ela tem que perdoar o marido que trai ela, né, em prol da família, né? Eh, Tem muita confusão aí com relação ao perdão nas religiões. Não, você tem que perdoar e você tem que ficar ali aceitando o sofrimento. Não tem nada a ver isso, tá, gente? É, uma pessoa que cometeu uma situação de injustiça com você, né, dependendo da gravidade da situação, né, dependendo da situação, em algumas situações é preciso sim romper, tá? Mas aí, muitas vezes a pessoa rompe, mas a pessoa não perdoa. O perdoar tem a ver com você. O perdoar diz respeito de você se limpar dessa ferida emocional, de você trabalhar, e aí é que está a questão terapêutica aí. O perdoar tem a ver com trabalhar essa mágoa, trabalhar esse rancor. Porque se eu continuo com essa mágoa, com esse rancor, né, com essa raiva, isso fica ruminando dentro de mim que, mesmo que eu tenha saído daquele emprego que foi injusto comigo, mesmo que eu tenha rompido com aquela pessoa que foi injusta comigo, eu não eu não dou um passo para me livrar dessa ferida. Eu não tenho passo para a cura dessa ferida. Então, percebe que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, um passo muito importante é perdoar, que não é se relacionar, tá? Duas coisas totalmente diferentes. Eu gosto de explicar muito bem isso, porque as pessoas confundem, né? Ah, então eu vou perdoar, então eu vou lá aturar o meu marido que me bate, vou voltar para aquele casamento. Não, tá? É outra coisa. Outra forma de superar isso, sendo menos perfeccionista, tá? Você ser menos perfeccionista, você vai se agredir menos. E aí, o mundo vai exigir menos de você, tá? Outra forma de superar isso é diminuir a sua rigidez. Lembra que eu falei que os injustiçados, eles são extremamente rígidos, né? Muitas vezes isso está no próprio corpo. O corpo do injustiçado, ele é tenso, ele é duro. É como se ele tivesse uma armadura, ele está vivendo com uma armadura. Então, a começar, gente, busca atividades para sair dessa rigidez, tá? Atividades terapêuticas, terapias, atividades, esportes para você relaxar. Tem que sair dessa rigidez. Uma outra coisa, uma outra forma de superar, se permitir ser vulnerável, tá? Se permitir expressar os seus sentimentos, tá? O injustiçado, ele tem dificuldade de se expressar, porque ele se expressando, o outro pode não entender, e aí ele vai se sentir injustiçado. O injustiçado, ele tem extrema dificuldade de pedir ajuda. E aí ele se sente injustiçado, porque ele não recebe ajuda de ninguém. Ele dá ajuda, mas ele não recebe ajuda de ninguém. Então, uma forma de superar é começar a praticar isso, começar a expressar seus sentimentos, começar a demonstrar suas emoções e começar a pedir ajuda. No começo, gente, as pessoas vão estranhar e as pessoas não vão te dar ajuda, né? Porque elas estão acostumadas com você ser a solucionadora de todos os problemas. Mas você precisa começar a praticar isso. Como você não está acostumada a pedir ajuda, o mundo não te dá ajuda. Então, no começo, quando você começar a pedir, você não vai ter, tá? É energia, não flui para você dessa forma. Mas você vai ter que começar a praticar para que comece a acontecer. E até porque você não recebe ajuda, porque você não consegue, você não sabe receber
isso do mundo, tá? Então, você só vai começar a ter ajuda quando você aprender a receber, tá? Aí vai começar a fluir bem. Uma outra forma é parar de se importar com a opinião dos outros. A outra forma é parar de se importar com a opinião dos outros. Né? A injustiçada, a mulher injustiçada, ela se preocupa excessivamente com a opinião dos outros. E aí ela faz de tudo para ser perfeita, para não errar nunca, para que ninguém julgue ela. Não, para com isso. Para com isso. As pessoas podem sim ter a opinião delas entre vocês, sobre vocês, tá? Porque o que as pessoas acham sobre você não é o que você é. O que as pessoas acham sobre vocês é o que ela acha sobre vocês. E esse achar dela tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver com as crenças dela, tem a ver com as introjeções dela, tem a ver com o que ela aprendeu entre certo e errado, tá? Isso tem a ver, e tem a ver também com as feridas emocionais dela. Quando uma pessoa está julgando você que você está errada, por exemplo, isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver, muitas vezes, com as feridas emocionais dela. Agora, se isso está tocando em você e você está se sentindo injustiçada, aí sim tem a ver com você. Aí sim tem a ver sobre as suas feridas emocionais. Então, é você começar a trabalhar isso em você, percebe? Tá? Uma outra coisa para você superar isso é parando de se fazer de vítima, tá? O injustiçado, a mulher injustiçada, ela tem a tendência de ficar: "Ai, eu sou coitada. Ai, o que fizeram comigo. Ai, como assim? Eu sou tão boazinha". E aí, ela fica ali estagnada naquele lugar e ela não se movimenta para sair daquilo, e aí o que que acontece? Cada vez mais ela é injustiçada. Aí ela começa a perder o emprego, aí daqui a pouco ela perde o marido, daqui a pouco os filhos estão contra ela, daqui a pouco a família está contra ela. Entende? Entende que tem formas que a gente precisa aprender para lidar com isso e para mudar isso dentro da gente? Gente, faz sentido o que eu estou falando?